Vamos aprender de uma vez por todas a trabalhar com a régua em polegadas no patchwork moderno? Eu sou Priscila Cerato, artista têxtil, quilter designer, e o meu propósito aqui nesse canal é te ensinar patchwork moderno e quilting livre de uma forma simples, fácil, descomplicada, com liberdade e autenticidade. Eu sei que esse assunto de polegadas, de régua de patchwork em polegadas é muito polêmico, né? Tem muitas pessoas que têm vontade de trabalhar em polegadas e não sabem trabalhar com régua em polegada, e tem outras que preferem trabalhar em centímetros e defende que a gente deve trabalhar em centímetros porque é a nossa unidade decimal. Bom, eu trabalho em polegadas, eu prefiro polegada porque a gente consegue chegar em um nível de precisão de corte muito maior do que em centímetros. Esse para mim é o fator assim principal que eu gosto de trabalhar em polegadas. Eu acho muito mais fácil pegar uma régua de polegadas e cortar 3 polegadas e 1/4 do que eu ter que pegar uma régua em centímetros e cortar 3,75 centímetros, tá? Isso é a minha opinião. Além disso, eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar, eu acompanho outras quilters, eu gosto de pegar projetos de outras quilters, executar para eu aprender novas técnicas, novas perspectivas. E o que acontece? O patchwork, ele é muito novo, né, aqui no Brasil, comparado aos Estados Unidos, por exemplo. Lá é uma técnica de gerações, de muitos anos, então lá existem muitas quilters que fazem patchwork há muitos anos e por isso lá a gente consegue ter acesso a muito mais projetos do que aqui no Brasil. Então eu gosto de pegar esses projetos, de executar para eu aprender técnicas diferentes, e esses projetos vão estar em polegadas, porque é a unidade de medida deles, tá? Então, por essa facilidade, né, por ter esse acesso maior a outras quilters, a outros projetos, eu também gosto de trabalhar em polegadas. Ai, mas é muito difícil. Não é difícil, tá? É fácil. A gente só precisa se abrir para aprender uma coisa nova. Como qualquer coisa na nossa vida, né, algo novo que a gente vai aprender, num primeiro contato pode parecer difícil, porque a gente vai exigir que a gente saia um pouquinho da nossa zona de conforto para poder entender e aprender. Mas depois que a gente aprende, é assim, ó, a gente vai. E aí fica tão automático, tão natural, que você se acostuma com aquilo e fica fácil, fica simples. Então, hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas a trabalhar com a régua de patchwork em polegadas. Você vai entender, você vai ver como é fácil. Chega de falação, vamos direto ao ponto. Eu vou te explicar o que é cada coisinha nessa régua, o que é a polegada, o que é 1 polegada, meia polegada. E o jeito mais fácil que eu encontrei para te explicar é a gente entendendo uma pizza. Aqui eu tenho uma régua em polegadas. Cada quadradinho desse aqui é 1 polegada, tá? Então, cada quadradinho inteiro desse representa 1 polegada. A polegada é uma unidade de medida fracionária. Então, o jeito que eu acho mais simples da gente entender é a gente lembrando de uma pizza. Então, aqui eu tenho a minha pizza. Eu tenho aqui 1 polegada. A pizza inteira representa 1 polegada, um quadradinho desse aqui da régua. Se eu pego essa pizza e corto ela ao meio, vamos dobrar aqui. Dobrei ao meio, imagina que eu corto ela ao meio. Se eu cortar ela, eu vou ter 2 pedaços, certo? Se eu tirar uma metade da pizza e ficar só com uma metade, eu tenho o quê? Meia
pizza. Aqui na régua, se eu pegar a metade de um quadradinho, então aqui, ó, aqui eu tenho um quadradinho. Aqui é a metade. Se eu pegar a metade de um quadradinho, eu tenho meia polegada. Meia pizza, certo? Mas se eu pegar a minha pizza inteira e cortar em 4 pedaços, ó, aqui eu tenho 4 pedacinhos. Se eu cortar só um pedacinho desses 4, ó, eu tirei um pedacinho desses 4 aqui da pizza. Então, esse pedacinho aqui corresponde a 1/4 da minha pizza. Na régua, a gente não tem aqui, ó, a metade, o meio tá aqui. Então, se eu dividir em 4, ó, 1, 2, 3, 4. Cada pedacinho desse de 4, tá vendo essas linhas aqui da régua? Ó, aqui representa 1/4. Então, daqui até aqui, eu tenho 1/4 de polegada. Daqui até aqui eu tenho mais 1/4 de polegada. Daqui até aqui eu tenho mais 1/4 de polegada. E daqui até aqui eu tenho mais 1/4 de polegada. Então, é a mesma coisa da pizza. A gente pega esse quadradinho, que é uma pizza inteira, e divide ele em 4 fatias. Tá vendo que a régua já vem dividida essas fatias, ó, em 4 fatias. 1, 2, 3, 4. Então, cada fatia dessa é 1/4 de polegadas. Se eu pegar 2 fatias juntas, eu tenho aqui, ó, meia polegada, certo? Mas e agora, se eu pegar essa pizza e dividir em 8 pedaços? Se eu dividir a minha pizza em 8 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é como vem, né? Geralmente as pizzas vêm divididas em 8 pedaços. Se eu pegar só um pedacinho, uma fatia dessa pizza cortada em 8 pedaços, eu vou ter 1/8 dessa pizza. Vamos cortar aqui, 1/8 dessa pizza. Cortei uma fatia, tirei uma fatia dessa pizza que estava cortada em 8 pedaços. Então, esse pedaço aqui representa 1/8 da minha pizza. Pegando a régua de patchwork, a gente não tem aqui as linhas de 1/4, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, aqui tá mais próximo. 1, 2, 3, 4. Então, cada espacinho desse aqui, ó, é 1/4 de polegada. No meio do 1/4 de polegada, nós temos aqui, ó, 1/8. Tá vendo? São os oitavos. 3/8, 5/8, 7/8. Se você lembrar da pizza, você não erra mais a régua de polegada. Lembra, 1 quadrado é 1 polegada. Deixa eu pegar de cá. 1 quadrado é 1 polegada, uma pizza inteira. Cortei a pizza ao meio. Então, aqui, ó, meia polegada. Ó, isso daqui é meia polegada. Cortei a pizza em 4. Quero 1/4 dessa pizza. 1/4 de polegada.
Isso é 1/4 de cá. Ó, é 1/4 de cá. É 1/4, ó. São as 4 fatias da pizza. Então, aqui eu tenho meia fatia. Meia fatia. Eu quero agora 1/8 da pizza. 1/8 da pizza é uma fatiazinha assim. Certo? Então, vamos supor que eu precise de um quadrado de 3,5 polegadas. Então, eu vou contar 3 polegadas, 3 pizzas. 1, 2, 3,5. Ó, 3,5 polegadas. Eu preciso de 5 polegadas e 1/4. Vou contar. 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados, 5 quadrados e 1/4. 1/4. Então, são 5 quadrados inteiros e mais 1/4. Certo? Tá vendo como é simples depois que a gente entende? Não, eu quero um quadrado de 4 polegadas e 1/8. Então, são 4 polegadas inteiras. 1, 2, 3, 4 e 1/8. Ó, esse risquinho aqui menorzinho. É isso. As réguas de patchwork, elas se resumem a essas medidas de 1 polegada, meia polegada, 1/4 de polegada, 1/8 de polegada, tá? Então, isso é o que você precisa saber para trabalhar em polegadas. Agora, vamos passar para a parte prática aqui com o tecido. Vamos supor que eu precise de quadrados de 3,5 polegadas por 3,5 polegadas. Eu tenho essa faixa aqui, que já tá cortada, tá nos meus retalhos, e eu vou aproveitar ela. Então, primeira coisa, eu vou verificar se essa faixa tem 3,5 polegadas. Vamos ver. Eu vou pegar a minha régua, vou posicionar ela aqui, ó, bem certinha com a lateral da faixa de tecido. E vou contar, ó. 1, 2, 3 polegadas. Tá vendo que a faixa termina aqui? Na marcação de 3 polegadas. Ó. Então, eu não tenho uma faixa de 3,5 polegadas. Eu tenho uma faixa de 3 polegadas. Então, vamos cortar quadrados de 3 polegadas. O que que eu vou fazer? Viro aqui a minha faixinha. Ela já tá na largura, na medida de 3 polegadas. Então, eu posiciono ela aqui, a lateral, bem certinha aqui. Ela já está cortada retinha. Se você ainda não sabe como cortar faixas, tiras de tecido retas, vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu ensino direitinho, passo a passo, como cortar tiras de tecido retinhas, tá? Então, eu posicionei aqui, ó, vou usar essas linhas da base de corte como um guia, né? Para deixar ela bem retinha, para eu saber que essa tira de tecido está reta aqui, né? Não tá tortinha assim, ó. Então, ó, deixei ela bem certinha. Pego a minha régua, primeira coisa que eu faço é cortar aqui a orelha. Pego o meu cortador circular, vou usar essa linha na vertical da base de corte como guia para posicionar, deixar minha régua bem certinha aqui, ó. Seguro a régua e já descarto essa parte. Pronto. Agora, a minha tira de tecido aqui já tá bem certinha. Então, para eu cortar
o quadrado de 3 polegadas, né? Eu alinhei aqui a minha tira de tecido, essa lateral tá alinhadinha com essa linha da base de corte, e essa linha aqui de cima da tirinha de tecido tá alinhada com essa linha aqui da base de corte, tá? Tô usando as linhas da base de corte como linhas guia. Agora eu vou pegar a minha régua, eu vou precisar de quê? De quadrados de 3 polegadas. Então, eu já vou olhar aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo essa linha aqui de 3 polegadas? Eu vou alinhar essa linha com essa lateral aqui, essa linha guia aqui, que tá a lateral da faixinha, com a linha de 3 polegadas, ó, tá vendo? Coloco bem em cima, ó. Tá alinhadinho aqui e alinhadinho aqui embaixo, ó. Seguro com firmeza. Cortador circular. E corto. E aí, ó, já tenho o meu quadradinho de 3 polegadas por 3 polegadas. Tá vendo que não é um bicho de 7 cabeças? A polegada é só entender, ir com calma e lembrar da pizza. Tenho certeza que se você lembrar da pizza, você não vai se confundir mais. Mas, caso você se esqueça, caso você precise ainda de um guia para consultar, para você olhar, para você ir memorizando, tem um post lá no meu blog com todo esse passo a passo visual da pizza, explicando a régua de polegadas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então você pode ir lá sempre que você precisar. Às vezes você está fazendo um projetinho ali, esqueceu, tá ali o post no blog para você consultar e ter como referência. E agora que você já sabe como usar a régua de patchwork em polegadas, a minha sugestão é que você vá praticar, exercitar. Vai fazer o Half Square Triangle, que eu acho que é uma maneira ótima de praticar. Você vai ter que cortar os quadradinhos em polegadas, refilar em polegadas. Então, você vai trabalhar bastante, né, essa questão, vai memorizar bem a questão das polegadas. E a partir do Half Square, depois que você praticou no Half Square, você parte para um bloco de patchwork, vai fazer um bloco de patchwork ou vários blocos de patchwork para fazer um quilt inteiro, e assim você vai se familiarizando mais ainda com a polegada. Vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu tenho ensinando como fazer Half Square Triangle para você praticar e o card do bloco de patchwork da estrela Sawtooth, combinado? Também falando em réguas, depois eu vou fazer um vídeo aqui. Aliás, se você quiser um vídeo específico sobre réguas de patchwork, comenta aqui para mim nos comentários se é interessante eu trazer um vídeo bem específico mostrando algumas réguas de patchwork, algumas sugestões, o que comprar, o que não comprar. Mas é a minha sugestão que você invista numa régua de patchwork, né? Se você quiser, se você sentir, ainda não tiver uma régua em polegadas, que você invista em uma régua de patchwork de 6 polegadas por 12 polegadas. É uma régua num tamanho excelente, tá? Que eu acho assim perfeita para começar, né? Começar a praticar, para você ter uma régua em polegadas e começar a fazer os seus primeiros blocos de patchwork em polegadas. A régua de patchwork de 6 por 12 é esse tamanho, ó. Então, deixa eu pôr uma folha aqui. Acho que vai dar pra ver melhor. É quase uma A4, tá vendo? A minha tá quebradinha aqui. Ó, ela é quase o tamanho de uma folha A4. Então, é assim o tamanho que eu acho ideal pra gente ter. Ela dá conta de tudo. Tá bom? Então vai lá, pratica, faça seus blocos, não tenha medo das polegadas, abre a sua mente. Se você usar uma régua de polegada, tentar executar um projeto e ainda assim achar muito difícil, se polegadas não for para você, tá tudo bem.
faça em centímetros. Lembra que você tem que ter essa liberdade de escolha, né? Mas se dê a oportunidade de experimentar, de tentar, de praticar. Eu acho que isso é o bacana, né? A gente ir tentar fazer de um jeito, fazer de outro e ver o que funciona melhor pra gente, né? Cada um é cada um. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo a entender a régua de polegada e eu quero ver seus primeiros projetos em polegadas. Combinado? Um abraço e até o próximo vídeo.